A partir de hoje, você vai acompanhar o programa Primeiro Ato, um programa que falará sobre os bastidores culturais e que tem uma parceria da Casa 3G Artes e da TV Guarujá. Acompanhem! Olá, estamos começando o programa Primeiro Ato. Um programa que mostrará os bastidores e o fazer artístico, seja no teatro, na dança, na música e nas artes visuais. Para começar, fomos à Fundação Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos. Estamos na Fundação Pinacoteca Benedito Calixto com a monitora Renata Salgado, que vai contar um pouco da história desse casarão. Olá. Esse casarão ele foi construído em 1908, pelo menos os primeiros documentos referentes ao casarão de construção. Ele foi construído por um casal de alemães, Caldi, que é a esposa. Não tem documentação sobre filhos. Eles moraram aqui por mais ou menos 4 anos, até que a esposa ficou muito doente, então ele achou melhor voltar para a Europa, onde achou que ela tivesse um melhor atendimento. Então eles abandonaram a casa e venderam a casa com um sistema de porteiras fechadas. O que é o sistema de porteiras fechadas? É quando compra com tudo que tem dentro da casa, exceto os objetos pessoais, para a família Francisco Costa Pires. O seu Francisco Costa Pires, ele a esposa, Dona Zulmira, com mais 7 filhos. E, infelizmente, ele comprou um negócio que estava falindo e não sabia. E foi obrigado ele é uma pessoa extremamente honesta também, então ele vendeu a casa para pagar as dívidas daquela empresa. Então, ele vendeu a casa para o asilo, asilo dos Inválidos, que já foi no Canaã, agora está no Morro da Nova Sintra. Aí eles foram daqui de 1915 até mais ou menos 1921. Nesse meio tempo, o seu Francisco da Costa Pires conseguiu se reerguer e recomprou a casa pelo mesmo valor que ele vendeu, que foi de 150 contos de réis, né? E quando ele mudou para casa, por aqui ter sido um hospital, né, ela ficou bastante deteriorada. Então ele chamou um arquiteto, Maurílio Porto, e eles fizeram essa restauração, a reforma que vocês veem hoje aqui. Tá? A casa, na verdade, quando ela foi construída, ela era só o bloco principal. Tá, então não existia o jardim de inverno, não existia a sala de costura. A casa era só esse bloco principal, era uma boa casa, mas era uma casa bem mais simples do que a gente vê hoje. Esses detalhes todos que você vê no teto, que você vê de vitral, foi feito a partir de 1922. Até o jardim também foi alterado a partir de 1922. A gente não tem data, olha, foi construído em tal... A gente só sabe que a partir de 1922 foi feita todas as alterações. Calixto partia de um real externo e objetivo, mas em processo de desaparecimento, que o pintor teria fixado em suas telas, seja através de experiências pessoais ou fotos. Os nus feitos por Calixto durante sua estada em Paris em 1883, na Academia Julian. Na mesma época em que fervilhava o impressionismo, Calixto preferiu a pintura acadêmica. Nesta sala, nós temos alguns objetos pertencentes a Benedito Calixto, doados pela família de Benedito Calixto. Aqui nós temos, inclusive, a máquina fotográfica que ele trouxe de Paris, nessa época que ele esteve em Paris. E ele costumava fazer encenações antes de pintar, principalmente pinturas sacras ou pinturas onde apareciam figuras humanas. Ele tinha o costume de encenar, fotografar a cena e, a partir daí, ele fazia a pintura dele. Aqui nós temos alguns estudos, na verdade, feitos do Martírio de São Sebastião. Essa obra está exposta na Catedral de Ribeirão Preto. E aqui a gente tem um estudo, né, que inclusive são pinturas de menor escala, que mostra as primeiras pinturas antes de chegar no original feito lá. Ele era um pintor extremamente religioso e fazia muitas pinturas sacras. A maior parte das pinturas dele estão nas igrejas. A sala das pinturas marinhas de Benedito Calixto. Nesta sala nós temos as pinturas mais famosas, na verdade, de Benedito Calixto, onde ele pintava cenas do porto, de como era a situação do porto naquela época.